Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, professora de Ciências. Estou aqui também com o nosso intérprete de Libras, Plínio, que vai junto conosco para uma grande viagem. Vamos revisitar os conteúdos que nós já trabalhamos. Vai ser uma experiência legal. Vou trazer também uma experiência para vocês que eu não fiz na aula anterior. Conto com todos vocês nesse lindo momento. Nós vamos ter vídeos, imagens e vamos também ter experiências. Vai ser um momento muito prazeroso. Conto com a presença de vocês. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ciências, né? É a nossa disciplina. A professora Cláudia gosta muito de ciências, escolheu essa profissão com muito carinho e tenta passar para vocês um pouquinho do gosto, do prazer de estudar o meio ambiente, estudar a água, o solo e tantas outras coisas que vamos ver e interagir. Isso vai ser muito legal. E aqui, gente, a grande novidade, a nossa aula agora é na TV. Lembrem-se que vocês têm também o professor de vocês na escola. E ele é muito importante para que nossas aulas sejam sempre juntas, sejam sempre com essa parceria. Não esqueçam de sempre perguntar ao seu professor e sempre estar em contato com ele. Ele é um fator principal na sua vida. Ele pode mudar a sua vida através da educação, tá certo? Então, eu quero que vocês tenham atenção e também participação. Peguem seu caderno, um lápis, façam suas anotações e vamos estar revisitando esses conteúdos que nós trabalhamos. Vai ser bem legal. Isso vai ficar marcado e você não vai esquecer, tá certo? E aqui vamos revisar o ciclo da água na natureza. Um dos primeiros assuntos que nós iniciamos. E o que é o ciclo da água? Então, nós vemos que é um movimento contínuo que a água faz pelos meios físicos e pelos seres vivos no ecossistema. Então, nós vimos que é preciso que ocorra a mudança de estados físicos e também essa relação dos seres vivos no meio ambiente e no ecossistema. Quem será o grande responsável para o ciclo da água? Então, o Sol. O Sol é o grande responsável por proporcionar energia para que o ciclo da água aconteça. Se não existisse o Sol, toda essa fonte de energia que nós precisamos, a água não evaporava. Então, o ciclo da água já não existiria. Então, o Sol, mesmo ele aquecendo a água e evaporando, ele é o fator principal para que o ciclo da água aconteça. Na aula anterior, eu trouxe aqui uma água quente e a gente tampou e viu que a água evapora, não é? Então, o Sol, ele faz essa função. Quando chove, que fica aquelas poças d'água, então o Sol interage, evapora aquela água e essa água vai para a atmosfera. E nós vamos ver a seguir todas as etapas que acontecem no ciclo da água. E o Sol também evapora a água dos rios, mares, lagos, oceanos. Então, ele é um fator principal para que ocorra o ciclo da água, tão importante para a nossa vida. Então, aqui está uma água, não é? Ela é importante para a nossa sobrevivência e o Sol também, ele é um fator principal para que o ciclo da água aconteça. E o que é necessário para ocorrer o ciclo da água? Vamos ver quais os fatores que vão contribuir para que o ciclo da água aconteça. O primeiro, mudanças de estados físicos. Então, é necessário que o Sol aqueça a água para que ocorra essa mudança de estado físico e ocorra o ciclo da água. Outro item também, a movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Quando nós transpiramos, quando os vegetais transpiram também, então isso também faz com que essa água vá para a atmosfera, contribuindo para que o ciclo da água aconteça. E o ciclo da água, ele depende de quê? Primeiro,
ele vai depender da energia solar, né? A energia do Sol. A gente viu que é o fator principal para que o ciclo da água aconteça. Segundo lugar, a gravidade. E o que é gravidade, professora? É uma propriedade que a Terra tem de atrair os corpos para o centro dela. Então, na Lua, vamos dizer, não existe gravidade. As pessoas, se estiverem lá, flutuam. Então, aqui, olhe, eu estou aqui com esta caneta. Se eu soltar aqui, ela vai cair, vai direto para o centro. Então, essa é a gravidade. Então, para que exista o ciclo da água, nós vimos que é necessário a energia solar e também a gravidade. Essa propriedade que a Terra tem de atrair os corpos para o seu centro. E aqui o ciclo da água também se desenvolve através de quais processos? Que processos nós temos que a água se desenvolva? A evaporação, que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. A condensação, que é o contrário da evaporação, é a passagem do vapor para o líquido. A precipitação, infiltração e a transpiração. A precipitação é a chuva. A infiltração, quando a água volta em forma de chuva, ela se infiltra pelo solo, formando os lençóis freáticos ou lençóis subterrâneos. E também a transpiração, o nosso suor, quando nós transpiramos também devolvemos ao ambiente também essa água tão rica que nós precisamos ingerir diariamente. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente ver aqui outro item que passou rapidinho o slide. É o movimento de rotação da Terra. Então, eu trouxe o globo terrestre aqui para a gente ver, né? Mesmo sem sentirmos, o que é que acontece? A Terra realiza um movimento. É um movimento tão pequenininho que nós nem sentimos de tão lento que é. E esse movimento é um movimento de rotação. Vejam aí, olha, bem devagarinho, que nem sentimos. Atualmente mesmo estamos aqui, eu, vocês aí, e não percebemos que a Terra está realizando esse movimento. E esse movimento de rotação, que auxilia no ciclo da água, ele faz com que existam os dias e existam as noites. Por isso que ele é importante, porque existe local em que no momento é noite e agora de dia. Nós estamos de dia. Então, se não existisse o sol nesses locais, não existiria vida. Então, esse movimento de rotação que a Terra faz com que também o ciclo da água aconteça. Então, nós vimos 3 itens, né? A energia solar, a gravidade e o movimento de rotação da Terra. Muito interessante. A gente às vezes nem imagina que a Terra está o tempo todinho realizando o seu movimento. Então, esse movimento de rotação faz com que ocorram os dias e as noites. E aqui a gente já viu, né, os processos que acontecem: evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. E aqui o ciclo da água. Como é que acontece realmente toda essa transformação, toda essa mudança de estado? Então, aqui nós vemos água nos mares, né? Águas subterrâneas, águas nos lagos. Então, o sol, principalmente ali, ele aquece a água, ela evapora e vai para a grandes altitudes, se condensa, forma-se gotículas, formando as nuvens. Quando as nuvens estão bem carregadas, elas caem em forma de chuva e vai continuando o ciclo. Essa água, quando cai na terra de volta, ela vai para os lençóis subterrâneos, aqui, olhe, onde a gente pode usar e vai voltar a encher lagos, rios, mares e assim sucessivamente, continuando o ciclo da água. Então, vejam como é importante. Acontece todas essas mudanças e nós nem percebemos. Mas o ciclo da água, ele torna-se importante. Nesse terrário aqui, eu trouxe para vocês verem. Aqui também acontece o ciclo da água.
Vocês veem que tem umas bolinhas aqui, dá para ver. Nós temos esse terrário aqui, nós professoras de ciências, estamos com esse terrário aqui porque é um ecossistema vivo e o ciclo da água acontece aqui. Então a água evapora, ao mesmo tempo a gente faz chover no terrário e cai em forma de chuva e continua o ciclo da água. Então o ciclo da água é esse movimento contínuo que acontece no meio ambiente, fazendo com que a água evapore, depois se precipite em forma de chuva, vá para os lençóis subterrâneos. Muitas pessoas usam também poços, principalmente nos locais que têm escassez de água. Importância do ciclo da água. Por que o ciclo da água ele é tão importante? Porque ele garante que a água circule constantemente no ambiente. Então, ele faz com que essa água vá circulando. Uma parte evaporando, precipita, cai em forma de chuva e assim sucessivamente. E também, ele garante algumas atividades que nós realizamos no nosso dia a dia. Na agricultura, a água é muito importante. Por que a água é muito importante na agricultura? Porque ela faz com que os alimentos possam crescer de forma rápida e que sirva para a nossa alimentação. Nós também vemos aqui, olha, nossas atividades domésticas, né? Nós podemos ajudar a mamãe e o papai pode ajudar também em lavar os pratos, fazer os afazeres domésticos. Nós precisamos de água no nosso dia a dia para tomar banho, escovar os dentes, uma série de coisas e também para tomarmos a água, que vimos que o funcionamento do nosso corpo depende de uma grande quantidade de água. Então, daí a importância do ciclo da água para a nossa vida. E também aqui nós vemos aqui mais ou menos uma etapa simples do ciclo da água. Então é muito importante que nós tenhamos essa responsabilidade aqui com o ciclo da água. Aqui um resumo geral do que nós já vimos. Nós temos aqui o ciclo da água. 70% do nosso planeta é coberto por água. Lembrando sempre que desses 70%, 97% são as águas dos mares, né? É indisponível para o nosso consumo. 2% água em forma de gelo, estão nas geleiras. E 1% ela está de água potável, entre aspas, água doce, na verdade. Está bem distribuída. E aqui, a maior parte dos 70% nos oceanos. O ciclo da água, ele garante o movimento contínuo da água que nós vimos. Ele depende diretamente da energia do Sol. Ele precisa que ocorra essas transformações, né? Evaporação, a transpiração, condensação, precipitação e infiltração. E também a importância do ciclo da água, porque a água retorna para o ambiente, garante o uso pelos seres vivos e garante a utilização para geração de energia, indústria e agricultura. Nós sabemos que a energia é transformada nas turbinas é com a força da água e podemos transformar em energia. Então, ela tem uma grande utilização para a nossa vida. Então, aqui nós terminamos a importância do ciclo da água e vamos começar agora com a interação dos seres vivos no ecossistema. Como os seres vivos interagem no meio ambiente. Então, nós vimos aqui o que é o ecossistema. É um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, interagem entre si e com o meio ambiente. Várias comunidades, né, vivem em um determinado local e um interagindo com o outro. Um precisando do outro para sobreviver. E nesse ecossistema precisa-se dos fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos, mas o que é, professor, um fator biótico? Os seres que têm vida naquele ecossistema. Eu sou um fator biótico, você é um fator biótico, né? O seu animalzinho de estimação é um fator biótico. Então, os vegetais são bióticos, todos os seres que têm vida. Só que a água, o solo, eles são fatores abióticos. O ar que respiramos são fatores abióticos, mas são importantes porque precisamos dele para a nossa sobrevivência. Então, é importante
no ecossistema que exista esses fatores e essa interação entre esses seres para que o nosso ambiente fique em equilíbrio. É importante essa preservação e essa nossa conscientização, tá certo? Lembrem sempre de estar revisando os conteúdos das trilhas, as atividades de vocês. É muito importante para que a gente possa ter uma boa aprendizagem, que é o meu grande objetivo. E como são divididos os ecossistemas? São divididos em ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. Uma variedade de vida lá nas florestas, nas matas, nos desertos, montanhas, pastagens. Então, uma diversidade enorme, uma interação muito grande. Então, esses são os ecossistemas terrestres. Os ecossistemas aquáticos, pelo nome a gente já vai entendendo, né? Compreende os ambientes de água doce, lagos, rios, mares, mangues e os ambientes marinhos e os oceanos. Então, tudo que tem água e que tem vida é um ecossistema aquático. A aula anterior eu trouxe um aquário, né, com os peixinhos. Hoje eu não consegui trazer para vocês, mas um aquário simplesinho que temos em casa é um ecossistema aquático. Esse terrário, onde ocorre toda essa interação, é um ecossistema, eu tenho um ecossistema aqui terrestre, eu posso até manter na nossa casa. Aquele que nós fizemos na nossa atividade, eu tenho na minha casa. Espero que vocês tenham na sua casa, tá certo? Então, é muito bom que a gente tenha essa interação também com o meio ambiente e a gente vai aprender brincando quando construímos o nosso terrário. E aqui vamos ver o que é uma cadeia alimentar. É toda uma interação, a gente vai ver que é uma interação com o meio ambiente. É uma sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro, fazendo a transferência de nutrientes e de energia. Nós vemos que na cadeia alimentar, um ser vai passando a energia de um para o outro, de forma unidirecional, sempre em direção. Aqui está representado a cadeia alimentar a seguir, mas aqui eu estou mostrando a vocês mais ou menos um ser se alimentando do outro, né? O vegetal, que é o produtor, é a base da cadeia alimentar, também a base da teia alimentar. Aqui um inseto que se alimenta do vegetal. Aqui o sapo que se alimenta do inseto. E aqui os seres decompositores, fungos e bactérias que fazem a ciclagem dos nutrientes ao solo. Vão devolver toda a energia desses seres aqui para o solo, fazendo com que ocorra também uma ciclagem no meio ambiente e toda essa interação. E aqui, de que é constituída uma cadeia alimentar? Ela é constituída por organismos produtores, consumidores e decompositores. Então, é necessário aquele exemplo que eu dei, os produtores, os vegetais, né? Os consumidores, os animais, e os decompositores, as bactérias e fungos. E aqui o nível trófico. O que é um nível trófico? O nível trófico é a posição que cada ser vivo ocupa na cadeia alimentar. É chamado de nível trófico. Lembrando sempre que o produtor sempre vai estar no primeiro nível trófico, porque é ele onde começa a cadeia e a teia alimentar. Aí ele é um ser produtor, porque ele fabrica o seu próprio alimento através da fotossíntese. O inseto aqui está no segundo nível trófico e é o consumidor primário, porque ele é o primeiro ser que se alimenta do produtor, do primeiro nível trófico. Ele está no segundo nível trófico, mas ele é um consumidor primário. O sapo já está no terceiro nível trófico, porque se alimenta do inseto e ele é um consumidor secundário. E aqui uma cobra que se alimenta do sapo está no quarto nível trófico e é um consumidor terciário. Observem que o nível trófico ele é unidirecional.
um se alimentando do outro. E sempre o vegetal, ele aparece no primeiro nível trófico. E assim sucessivamente, vem o segundo, o terceiro, o quarto, de acordo com a cadeia alimentar. Como nós, na aula anterior, vimos, nós construímos a nossa própria cadeia alimentar. Deixei bem livre para cada um construir a sua com o animal que quisesse, mas sabendo que o produtor, em toda a cadeia alimentar, ele é o primeiro ser que aparece na cadeia alimentar. Aqui jamais eu poderia começar a cadeia alimentar com o sapo. Sempre vai ser um vegetal. Primeiro ser, porque ele produz o seu próprio alimento. Aqui uma cadeia alimentar, não é? Nós temos o vegetal, o inseto, o sapo, a cobra e aqui nós temos as bactérias, que são os seres decompositores. Imaginem, os seres decompositores, eles decompõem os vegetais, eles decompõem os insetos, eles decompõem os sapos e decompõem as cobras. Então, eles devolvem ao ambiente todos os nutrientes que esses seres possuem. Então, eles conseguem fazer essa decomposição, esse ciclo acontecer. Tanto os vegetais, como os insetos, como os sapos, como as cobras, eles são decompostos pelas bactérias e fungos. E volta esses nutrientes, essa energia que a gente viu anteriormente, que tem no vegetal, vai passando para o inseto, vai passando para o sapo e vai passando para a cobra, eles absorvem essa energia e devolvem ao ambiente. Nós vimos que os vegetais, eles absorvem a grande quantidade de energia, eles já têm a energia fabricada por eles na fotossíntese. E essa energia vai passando para o inseto que se alimentou do vegetal, vai passando para o sapo que alimenta do inseto. Lembrando sempre que na cadeia alimentar, o fluxo de energia, quem vai assimilar mais energia aqui vai ser o inseto, que é o primeiro ser que se alimentou do vegetal. O sapo que se alimentou do inseto já vai absorvendo menor quantidade de energia. E assim sucessivamente. Aqui, os produtores, o que é que eles fazem numa cadeia alimentar? Eles garantem a entrada de energia, que eles realizam a fotossíntese. Nós vimos que eles realizam a fotossíntese, então eles garantem toda essa entrada de energia na cadeia alimentar. Os consumidores promovem o fluxo de energia e matéria. Então, os consumidores, eles vão passando de um para o outro esse fluxo de energia que eles pegam dos produtores. E os decompositores garantem a ciclagem dos nutrientes, aquilo que eu já falei. Eles devolvem ao solo todos os nutrientes contidos nos produtores, nos consumidores. Então, eles pegam esses nutrientes e fazem a ciclagem quando esses animais morrem. Acontece, às vezes, esses animais não serem comidos por outros. Eles ficam no ambiente e vivem até uma etapa da vida. Quando eles morrem, eles vão ser decompostos pelas bactérias e fungos, mesmo que eles não tenham servido de alimento, mas eles vão ser decompostos. E aqui uma teia alimentar. A teia alimentar está bem relacionada com a cadeia alimentar, mas ela é um conjunto de cadeias alimentares. Se observarmos, existem vários seres que se alimentam de outros seres numa mesma teia alimentar. Aqui nós temos o exemplo do vegetal, que ele inicia tanto a cadeia alimentar como a teia alimentar. Aqui o inseto, nessa primeira o sapo e a cobra. Aqui nós temos o pássaro, o gavião, a cobra que pode comer o pássaro, né? Aqui nós temos o lebre e aqui nós temos o lobo. E aqui eu não coloquei também as bactérias e os seres decompositores, mas também existem as bactérias e os seres decompositores que vão absorver todos esses, fazer a ciclagem com todos esses e tem o seu grande papel na cadeia e na teia alimentar e no ambiente. Às vezes, quando pensamos em bactérias, só pensamos em coisa ruim. Não é. Ela tem a sua função, né? Então, essas bactérias, elas decompõem toda a matéria morta e fazem essa ciclagem
no meio ambiente. Agora, fiquem atentos. O desequilíbrio do ecossistema é um dos principais problemas ambientais da atualidade. Então, o nosso ambiente, ele está em constante desequilíbrio por causa, uma grande parte, da interferência do homem no nosso ecossistema. E, primeira coisa, extinção de espécies. As espécies estão se extinguindo. Então, em alguns locais, falta o predador daquela espécie. E aquela população cresce de forma desordenada, em desequilíbrio. Então, é importante a nossa preservação das espécies. A caça predatória de animais também dificulta muito o equilíbrio do ecossistema. As pessoas matam os animais por brincadeira, mas aquele animal que está ali, ele tem a sua importância no ecossistema. A poluição das águas também interfere no desequilíbrio ecológico. Por quê? No ecossistema, porque a água poluída não vai servir para a nossa utilidade, não vai servir para o nosso dia a dia. E quem está poluindo? Imaginem, pensem aí, anotem. Quem será que polui tanto a nossa água? Vamos pensar e ficar esse questionamento. A poluição do ar também. O ar que precisamos para respirar diariamente está sendo poluído e nós precisamos do ar para a nossa sobrevivência. Mesmo com essa quantidade de vegetais, de algas, elas não conseguem fabricar o oxigênio de forma tão rápida como está sendo poluído o ar. E agora vamos ver a importância do ar para os seres vivos. Que importância o ar tem? Ele é fundamental. Imagine se hoje faltasse ar para a nossa respiração. Estaríamos sem sobrevivência. Então, esse ano nós vimos várias pessoas que morreram com Covid faltando oxigênio. Um ar tão importante para a nossa sobrevivência. Então, é importante também a nossa preservação. Então, ele é constituído de quê? Variedade de substâncias gasosas, vários tipos de substâncias gasosas, vapor de água e partículas que vivem suspensas na atmosfera. E de que o ar é composto? Oxigênio, representado por O2, nitrogênio N2, gás carbônico CO2, gases raros e vapor de água. Os gases raros, o hélio, argônio, neônio, criptônio, xenônio, eles são considerados gases raros porque eles não se combinam com outras substâncias. Percentual dos gases no ar atmosférico. Oxigênio 21%, nitrogênio 78%, gás carbônico 0,03% e outros gases 0,93%. Lembrando a vocês que cada um desses tem a sua importância na atmosfera. O oxigênio, que importância ele tem? Ele é de extrema importância para a vida no planeta, pois é utilizado na respiração dos seres vivos. E ele é necessário para que ocorra a combustão. Na aula anterior nós vimos uma experiência que eu fiz com a vela, não é? Quando faltou o oxigênio, a vela apagou. Então, é importante que tenha. A vela é o combustível e o oxigênio o comburente, para que ocorra a combustão, ou seja, a queima de alguma coisa. Se não tivéssemos o oxigênio, como as nossas comidas iam ser cozinhadas? Como iríamos nos alimentar? Como nossa mãe iria fazer nosso almoço? E a energia produzida na respiração fortalece o sistema nervoso e imunológico, adquirimos mais imunidade, garante a proteção do nosso corpo, melhora a saúde mental e o nosso condicionamento físico e dá maior resistência aos nossos músculos. Daí a importância de respirarmos bem, porque o oxigênio é levado pela corrente sanguínea também, para que ocorra o nosso metabolismo. Então é importante que respiremos o ar de forma saudável. E um ar saudável também para a nossa sobrevivência. E o nitrogênio? O que é o nitrogênio? É um gás que não participa nem da respiração nem das combustões, mas através dele os vegetais produzem nutrientes chamados nitratos. Vegetais como o feijão, a soja,
eles absorvem, ele possui uns nódulos que absorvem o nitrogênio, transformam o nitrogênio em nitratos e faz com que o solo fique rico em nutrientes, devolvendo ao solo, absorvendo o solo para os nutrientes para o solo. Ele industrialmente, ele é utilizado na refrigeração, na conservação de alimentos e na produção de amônia. Então é um gás que não respiramos, mas ele é importante para o meio ambiente. E o gás carbônico, ele é absorvido pelas plantas na fotossíntese, representado por CO2 e para a produção de oxigênio e alimentos. Por quê? Porque os vegetais absorvem o gás carbônico para realizar a fotossíntese. É prejudicial quando ele é lançado em grande quantidade na atmosfera. E, portanto, aqui eu trouxe uma experiênciazinha rapidinha para vocês, para a gente ver a presença do oxigênio. Observem aqui. Então, eu coloquei aqui bicarbonato de sódio com vinagre e produzi o gás carbônico. E esse gás carbônico, a gente está vendo que ele existe na natureza. Vejam aqui. Eita, subiu aqui, tá vendo? Foi bastante aqui, olha aqui. O gás carbônico aqui, em presença, o vinagre em presença de bicarbonato de sódio, transformou em gás carbônico. Aqui a importância do solo. É importante para a vida na terra, é fundamental para as plantas retirarem os nutrientes para o seu desenvolvimento e é importante também para a urbanização. Os principais tipos de solo: arenosos, argilosos e umíferos. Solos arenosos, eles possuem uma maior proporção de partículas de areia, cerca de 70%, é permeável à água e pobre em nutrientes. Eu trouxe aqui para vocês, né, a areia. Observe que as partículas estão bem afastadas. É um solo pobre. Quando se coloca água, ele faz com que a água passe, levando os nutrientes com muita facilidade. É um solo pobre para o plantio. Os solos argilosos são formados por partículas de argila, cerca de 30%, tem consistência fina, é impermeável à água, possui uma grande concentração de nutrientes e é propício para a atividade agrícola. As pessoas gostam de plantar bem com solo argiloso. E o umífero apresenta 10% de humus, é um tipo de solo arejado, fértil, permeável à água e é bastante usado em jardins, hortas e no cultivo de plantas ornamentais. Ele está aqui. É um solo fértil para o jardim. Como recuperar os nutrientes do solo? Fazer análise do solo, utilizar rotação de culturas, fazer adubação verde, usar estercos, fazer drenagem, aragem, irrigação, ou seja, cuidar do solo. Então, gente, nossa aula terminou. Até a próxima aula. Foi muito bom estar com vocês e espero que vocês tenham feito anotações e eu tenha conseguido o meu objetivo, que é a aprendizagem de vocês. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já!
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Truques ou travessuras? Tricks ou tracks? E aí, professor Rony? Treat ou threat? Tricks. Gente, muito bom dia! Nós somos da aula de inglês. Nós queremos trabalhar com vocês o tema de hoje, Halloween. Halloween é o que a gente vai abordar hoje aqui com vocês, tá? Hoje eu e o professor André Riceliano fizemos essa aula com todo o carinho do mundo para que a gente possa entender um pouco mais da cultura inglesa, tá bom? O que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar uma cultura que perpassa aquilo que a gente vive hoje. Quando a gente vê esses símbolos aqui na televisão, a gente já imagina sobre o que seja, até que de fato ele entra e a gente chama pelo nome e pronuncia Halloween. Halloween, tá? A gente vai trabalhar aqui um texto agora sobre o Halloween. Prestem atenção nesse texto, eu vou estar dando uma lida com vocês em inglês. Vocês sabem que na medida do possível em casa se traduz um pouco, tá? E pronuncia também. Então vamos lá. Halloween is a popular celebration celebrated annually on the 31st of October. Ou seja, Halloween é uma celebração popular celebrada anualmente no dia 31 de outubro. Ah, professor, e a gente está em agosto, é porque é o mês do folclore. The Halloween celebration culture is very strong. A celebração da cultura do Halloween é muito forte, especially in the United States. But in recent years, ou seja, especialmente nos Estados Unidos, mas em anos recentes, this typically American celebration has become popular here in Brazil. Ou seja, a celebração tipicamente americana tem se tornado popular aqui no Brasil, tá bom? Então, prestem atenção. Nós temos currently Halloween is heavily marked by costume parties that generally follow a dark theme, ou seja, atualmente, Halloween está fortemente ligado às fantasias, né? As festas fantasias que geralmente seguem esse tema negro, esse tema de escuridão. Another Halloween tradition is a horror stories. Outra tradição do Halloween são as histórias de terror, tá bom? Então, gostaria de perguntar a vocês aqui agora. Na sua opinião, o Halloween já é tradicional no Brasil? Eu estou falando para alunos, estou falando para professores. Quantas festas de Halloween você já participou? Halloween já é tradicional no Brasil? Quais as atitudes das pessoas a favor da celebração do Halloween no Brasil? E as pessoas que são contra também. Ah, professor, eu gosto de Halloween, é massa, é uma festa interessante. Aí o outro disse, é coisa do diabo, não gosto disso aqui não. E por aí vai, né? Cada um com a sua linha de pensamento. Agora, e você? Qual é a sua opinião sobre celebrar o Halloween no Brasil? Perceba, nós temos aqui algumas palavras do vocabulário do Halloween.
E essas palavras são Black Cat, Bat, Candy, Custom, Dracula, Ghost, October, Pumpkin, Treat ou Threat, ou melhor, Threat ou Treat, Vampire e Witch. Prestando atenção aqui, tá? Threat ou Treat. Trick, Treat, tá? Que é gostosuras ou travessuras. Vampire, como já imaginamos, né, através do conhecimento prévio de vocês, e Witch. Eu gosto de trabalhar esse sistema dessas aulas aqui, nesse sentido de vocabulário, sem traduzir tudo para vocês, porque eu sei da capacidade de vocês de olhar e tentar imaginar o que seja, tá bom? Mas aí a gente consegue também dar uma ajudada, ó. Black Cat, já é a cor do gato, né? Ghost, fantasma. Vampire e Drácula, a mesma coisa, né? Porque é a questão do agarrar no pescoço da comadre lá e fazer o alvoroço. A Witch aqui embaixo também. Então, por aí vai. Eu gostaria de trabalhar com vocês, a princípio, alguns símbolos do Halloween. Símbolos do Halloween, porque quando a gente pensa na festa do Halloween, a gente já imagina e vem à nossa mente algumas coisas. Vem vassoura, vem bruxa, vem gato, vem fogueira. Por que vem essas coisas? E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse símbolo do Halloween. A gente vai compartilhar a tela inteira para que vocês possam prestar bem atenção aí na ideia do Halloween, tá certo? Então, alguns símbolos do Halloween. O primeiro símbolo, bruxa. Por que bruxa? Primeiro símbolo. Porque a simbologia, o dia do Halloween é significado dia das bruxas, tá bom? E os colonizadores acreditavam que elas faziam festas para o diabo. Então, por isso, as bruxas. E aí depois nós temos abóboras, pumpkins and candles, abóboras e velas. Por que abóboras e velas? Porque a abóbora dá o significado de fertilidade, tá? Tem as sementes ali, dá o significado de sabedoria também, e as velas iluminam o caminho, tá bom? Depois nós temos o Black Cat, que é o gato preto, e esse gato também tem um simbolismo com as bruxas, porque acreditavam que as bruxas, quando queriam, podiam se transformar em gatos para fugir de algumas situações. Além do que, eles são linkados à ideia de que gato preto dá azar, e por aí vai. Então, de novo, trick ou treat. Trick ou treat, tá? Que seria gostosuras Ou travessuras. Ou- Vamos ver isso com calma. ou travessuras, tá certo? Então, aqui é um sistema que é o seguinte, os nativos, eles vão de casa em casa nos Estados Unidos pedindo um doce que podia ser uma massa qualquer, tá certo? É chamado de bolo das almas que eles faziam. Então, o menino passava com um caldeirão, foca aqui em mim agora. O menino passava com um caldeirãozinho na casa e dizia gostosuras ou travessuras. As casas, tradicionalmente, que gostavam da cultura do Halloween, elas vão pegar o seu cesto de bolos, de doces, seja lá qual for o doce que a sua casa gosta de fazer. Uma casa gosta de bolo de groselha, outra casa gosta de bolo de chocolate. Não era aquele bolo era um bolo simples, de massa simples. Mas tinha algo ali que podia dar um sabor diferente. Então as crianças passavam e umas passavam só dizendo, né, travessuras ou gostosuras. E aí uns pegavam, quem já estava pronto, pegava e dava ali estendia seu pote para que a criança pudesse pegar ali, a criança consciente também, né? Porque sabe que várias outras crianças iam passar ali também. Quando ela olha para a quantidade do pote que ela vê, ela sabe que não pode pegar tudo, né? E deixar para quem vai passar depois. E aí reza a lenda que essas crianças rezavam por alguém da família que tivesse morrido e por aí vai. Então intercedia, né? Próximo, olha aí, olha a tradição aí acontecendo. A criancinha vai lá, mete a mão no saco de doces e enche o caldeirãozinho dela, tá bom? Broom, por que broom? Broom tem uma ideia que é o seguinte, a vassoura era um utensílio básico de todo mundo, mas assim, a mulher, ela tem a vassoura tem um símbolo feminino na hora de vou varrer esse negócio daqui, vou tirar essa energia negativa daqui, né, esses pensamentos ruins. Então tem uma questão com a vassoura também, não vai imaginar uma vassoura com um motor para a bruxa sair voando por aí, é claro que isso é uma superstição, não imagine alguém fazendo isso. Bat, olha aí o Drácula. O morcego, ele simboliza a visão que ultrapassa as aparências, né? O morcego é como se ele conseguisse ver
além do alcance das pessoas. Está aqui um morcegão aqui na minha mão aqui. Ó. Então, temos uma ideia também interessante que é das máscaras, tá bom? Ó, máscaras e costumes, ou seja, as máscaras e as fantasias. Por que máscara e fantasia? Porque acredita que no período do Halloween, se você não está mascarado, você não está de máscara, você, de toda forma, já usou a sua. Você é tão feio que já está de máscara. Ah, não vai levar máscara não? Também tu nem precisa. Tu é tão feio que não precisa de máscara, tá bom? Então é mais ou menos uma ideia desse tipo. Máscara, então a pessoa se fantasia e por aí vai. Alguns pegam mais leve, uma fantasia, uma maquiagem, né, um pouco mais dark, outros viram bicho mesmo, um negócio feio da tristeza. Mas a ideia também é assustar. E aí o pessoal brinca, né, com a questão da máscara, do sangue descendo. Eu estou com uma ferida aqui no rosto, não sei se vocês estão conseguindo ver, que também é do... Ó, quer ver? Tá vendo aí? Que também é do estilo aqui do que a gente quer fazer. Cauldron. Isso aqui é o seguinte... o caldeirão era o utensílio básico de todo mundo, mas aí como eles fizeram um rótulo para bruxa, ou seja, se a pessoa era órfã, se a pessoa era viúva, morava sozinha, tinha livro, aí já é bruxa, já caracterizou, tá bom? Se tem caldeirão que é o utensílio básico de todo mundo cozinhar, é bruxa. Se tem o gato preto, porque todo mundo quer o cianês bonitinho do olho azul, mas se a gente tem um gato preto por ali, que é o que sobrou para fazer companhia à bichinha, ela também é bruxa. Então não necessariamente as bruxas eram velhas com verrugas do nariz, tá bom? Mas pessoas que ao longo do tempo foram rotuladas assim, muitas pessoas morreram inocentes até, tá bom? Tá aí a bruxa e tá aí o mago, né? Eu até vim com um negocinho assim para dar uma tapeada aí também, digamos que eu seja alguém que faz um bem bolado aqui, tá bom? Então vamos lá. Halloween significa All Hallows Eve, palavra que vem do inglês antigo e que significa véspera de todos os santos. Por que véspera de todos os santos? Porque antecipa o período do feriado, antecipa o período do finados, né? 2 de novembro. Então é ali chegando, preparando para aquilo dali, tá certo? Agora eu queria contar para vocês algumas das lendas do Halloween. Tem uma lenda que é a loira do banheiro. E essa lenda é o seguinte, diz que você chega no banheiro e fala Bloody Mary, que é loira, Maria ensanguentada, e fala isso algumas vezes, apaga a luz, bate na porta, tem um negocinho assim, e ela aparece. E se ela não aparecer, o primeiro ruído que se escutar, alguém sai correndo já, né? Porque na hora de invocar, até que tem gente corajosa. Na hora que algo aconteceu de errado, sai correndo na velocidade maior do mundo. Então nós temos a Bloody Mary, ó, a ensanguentada, né? Ela está ali cheia de sangue, querendo atacar as pessoas. E nós temos também hoje, para os adultos, né? Porque tem um professor me ouvindo aqui, uma bebida chamada Bloody Mary. Essa bebida é bem caliente, bem forte e tem até pimenta dentro dela. Só toma quem aguenta mesmo esse trem, e aí também é um negócio bem picante. Então, quando a gente fala de Bloody Mary hoje, a gente tem essas duas nuances, né? Temos a nuance da lenda e temos a nuance da bebida. Outra história engraçada que nós temos hoje é a velha senhora do cemitério. E reza a lenda que uma senhora ficava nas noites de Halloween na frente do cemitério com um cauldron, pedindo ajuda, né? E aí algum dia as crianças disseram assim, poxa, vamos ajudar a vovó? Todo dia ela fica ali na frente do cemitério, todo dia de Halloween, pedindo ajuda, vamos lá ajudar ela? Vamos. Aí chegaram lá com algumas gostosuras para dar à vovó, alguma ajuda, e disseram assim, vovó, a senhora não tem medo não? Todo dia de Halloween a senhora fica aqui na frente do cemitério, um pouquinho descabelada, vestida de branco assim, pedindo ajuda. A senhora não tem medo não de ficar aqui nessa noite de Halloween não? Ela disse... quando eu era viva eu tinha medo, agora eu não tenho mais não. Eu acredito que não ficou uma criança ali, né? Até eu estou com medo de correr, o professor André deu uma vacilada ali, eu vi que a cadeira quase que fugia, porque dá uma segurada, né? E aí, ó, ela vai ficando mais... É fantasma, né? É fantasma. Então, essa é uma outra lenda, e tem várias lendas, né, do Halloween. Essa lenda aqui é bastante interessante também, de que... alguém bem peralta, que aprontou muito na vida, né? Esse camarada bebia demais
e aprontava muito quando bebia. E um certo dia, ele aprisionou o diabo. Disseram isso, né? Aprisionou o diabo. E aí ele bebeu tanto, que um dia ele morreu. E quando morre, a gente tem uma cultura de que tem que ir para algum lugar. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Bem, no céu não tinha lugar para ele, obviamente. E no inferno o diabo também não queria, porque eu vou ter que te dar cargo de chefia se tu chegar aqui. Então, aqui também eu não te quero. O que aconteceu? Deram a ele um nabo, que é uma abóbora, e deram a ele também uma chama, uma brasa viva, né? Que ele fez de vela e saiu por aí perambulando. Então, Jack o Lanterna era pior do que o capeta. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui com as abóboras, né? É descobrir como é que você está no dia de hoje. Então, a pergunta é, how are you feeling today? How are you feeling today? Como você se sente hoje? Eu falo daqui e você repete em casa, tá bom? Angry. Angry. Pela expressão eu não gostaria de traduzir, mas eu vou. Porque eu sei que você está olhando e está entendendo como é que estão as coisas ali. Então, furioso. Shocked. Você está chocado. Silly. Você está bobo, está meio idiota, bobo. Confident. Você está confiante. Afraid. Você está com medo. Worried. Você está assustado. Confused, como a palavra já diz, você imagina, você está meio confuso. Nervous, você está com raiva, está nervoso. Sad, triste. Excited, você está animado. Ups, animado, viu pessoal? Devagar aí, animado. Happy, feliz. Hurt, alguém lhe machucou, alguém lhe feriu. Então eu gostaria de trabalhar com vocês aqui também algumas curiosidades sobre o Halloween, tá bom? Presta aqui atenção em mim. Como já foi dito, as abóboras com velas dentro do seu interior é para que Jack o Lanterna pudesse se entender aí, se locomover, se achar. As principais cores do Halloween são exatamente roxo, laranja e preto, porque acredita-se que o laranja traz vitalidade. Toda vez que a gente está resfriado, a gente toma uma vitamina de laranja, né? Até hoje tem esse negócio aí, a vitamina C. O preto é a cor dos magos, das bruxas, e o roxo é a cor da magia do Halloween. Então tá aí as três situações. Outra curiosidade é a questão da fogueira, porque quem foi condenado lá na Europa, né? As pessoas... A festa do Halloween foi condenada como uma festa pagã. E aí as pessoas agora começavam a queimar as outras na fogueira. Essa coisa aí tem que queimar, porque acredito que o fogo purifica tudo, né? Uma outra curiosidade é que a festa de Halloween foi levada ela vem dos celtas, né? E foi levada aos Estados Unidos através dos irlandeses que estavam fugindo para os Estados Unidos por causa da fome que atacou. Então aqui eu mostro para vocês um duende, que é o símbolo da Irlanda, a Estátua da Liberdade, símbolo do inglês em si, né? E aí as mãos, infelizmente, pedindo auxílio, né? A gente não gostaria de ver cenas como essas, tá certo? A abóbora traz, além de fertilidade, traz também sabedoria. E as pessoas se fantasiam no Halloween para evitar que sejam possuídas ou encontradas, né, atacadas pelos espíritos maus. Então tá lá a pessoa, foca aqui em mim, tá lá a pessoa, ó, no dia do Halloween, e por acaso se ela encontrar um espírito, ela demais, dá uma gritada ali, que aí o espírito também se assusta, e um assustado pelo outro, ninguém pega ninguém, e vão correndo, tá certo? E aí uma piadinha diz que se no dia do Halloween você quiser encontrar uma bruxa, você basta colocar suas roupas ao contrário e sair andando de costas, vai estar tão desgrenhada como uma bruxa. Apesar que, eu torno a dizer a vocês, nem todas as bruxas, elas são velhinhas com verrugas no nariz, tá bom? Tem umas que são até gatinhas, olha essa daí como tá. Eu vou deixar a palavra agora com o professor André Riceliano, que vai vir dar a contribuição dele sobre essa aula de Halloween aqui conosco, tá bom? Eu vim pegar vocês. Eu vim trazer vocês pro Lago Negro da Força. Vamos embora. Bom, gente, seguinte.
que está acontecendo? Nós não estamos somente estudando regras e gramática, né? Assim, regras e palavrinhas. Estamos estudando também um aspecto cultural. Como tal, primeiro um detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês sobre a questão de pronúncia, tá? O professor Rony falou bem, ó, trick or treat. Trick em inglês é truque, ao pé da letra, claro. E treat é de tratar, de tratamento. Ou seja, ou você recebe uma brincadeira, um truque, né? Alguma brincadeira, ou você vai fazer aquele tratamento da melhor forma possível, que é através dos docinhos. Então, ao pé da letra fica mais ou menos dessa forma, né? Tricks or treat, tá? Trick, truque, treat, tratamento. Usando a sonoridade do trick, temos a vogal I, tá? A vogal I, a pronúncia é E, e em inglês vai ser E. Em algumas palavras vai ser I, né? Como time. Em algumas palavras vai ser E, que é o caso de trick. Então, não caia na tentação de dizer trick, é trick, tá? E e um A junto é que vai ser de fato o som de I, treat. Ou dois E's, ou um E e um A, som de I. Então, é igual aqui, ó. Sick, seek, tá? Bet, beat. Então, perceba que eu falei com som de E na vogal I aqui. Fit, feet. Sit, seat. Perceba que é importante, ó. Sit, sentar, sit, o assento onde você vai lá, o seu lugarzinho, no caso. Então, os docinhos também são decorados. Olha que coisa mais fofa, né? Então, há uma dedicação gigante aí para essa festa. Mas aí envolve também outros antepassados, outras culturas. Um dos principais autores dessa cultura dark, dessa cultura do terror, é o Edgar Allan Poe. Vamos ver um trecho de uma obra dele aí, ó, chamada O Corvo. O Corvo, de Edgar Allan Poe. Olha só. Sinistro, né? Vamos ver aí. Beleza. Qual é o problema com o meu passador hoje, hein? De que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga. E o slide, sim, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina, agora morta. Ia pensando, quando ouvi a porta, do meu quarto, um soar devagarinho. E aí o slide não está ajudando. Sinistro. E disse essas palavras tais: é alguém que me bate a porta de mansinho. Há de ser isso e nada mais. Edgar Allan Poe. O que vai acontecer? Edgar Allan Poe é um escritor americano, nascido no começo do século XIX, né? Morreu com 40 anos, morreu jovem. Ele era escritor, ele era ensaísta, ele era crítico literário também, e ele era um dos pioneiros do conto, do romance de horror, de fantasia, policial e ficcional também, de ficção científica também. Tá? Beleza, ó, o que está acontecendo? Estamos falando do aspecto cultural, então existe o processo de aculturação. Ocorre quando um grupo exerce uma forte influência sobre outro e isso gera umas substituições de valores culturais. Ou seja, em cima da nossa cultura brasileira, tem aspectos de culturas diferentes, e isso tem que chegar harmonioso, né? Tem que chegar isso de forma a agregar e não de forma de substituir. Tá? O que é que acontece? Imagine você na seguinte situação. Você está lá e faz aniversário e ninguém chega para o seu aniversário. Certo? Isso é o que acontece com quem? Com o Saci Pererê, gente. O Saci Pererê, ele faz aniversário, é comemorado exatamente no dia do Halloween, e o pessoal esquece do coitado do Saci Pererê. Então isso é um processo de aculturação. É quando uma cultura se sobrepõe à outra, que é o dia 31/10, coitado do Saci Pererê.
Então existe também a multiculturalidade, que é um conjunto de culturas em contato, juntas, sem se misturar. Ou seja, em vez de ser aculturação, seria ideal ser multiculturalidade. Ou seja, a gente também ter esses aspectos culturais de outras línguas, de outras culturas, porém sem substituir a nossa, certo? Isso é o que acontece lá no México, com El Dia de los Muertos, que é uma espécie de finados que acontece no dia 1 e 2 de novembro, em que as pessoas... É uma festa, na verdade, feliz, alegre, que as pessoas vão celebrar os gentes que partiram, certo? Vamos ver aqui, ó. A dedication to the deceased. A Day of the Death, o Dia de los Muertos, is a two-day holiday that reunited the living and dead. Family create ofrendas to honor their departed family members that have passed. Ou seja, o Dia dos Mortos são 2 dias, feriados de 2 dias, que reúne vivos e mortos, né? Os familiares criam oferendas em honra aos seus falecidos membros da família que se foram, né? Esses altares são decorados com margaridas, com flores coloridas, fotos dos falecidos e as comidas e bebidas favoritas deles. Olha que interessante. Então é uma festa positiva, alegre, certo? Então, o que vai acontecer nesse processo? A gente quer desafiar você, né? Então temos um desafio para você aqui, ó, nosso challenger, que é assim, ó. Answer in English. Which of these symbols are you most afraid and why? Ghost, vampire, black cat, bat or witch? Em português, pessoal, ó. Desafio. Responda em inglês quais desses símbolos são mais assustadores para você e por quê? Fantasma, vampiro, gato preto, morcego ou bruxa, certo? Então o que é que vai acontecer? Nós convidamos a você a cumprir esse desafio, certo? Lembrando que cada elemento desse aqui, o professor Rony abordou com vocês, porém vocês têm toda a internet para pesquisar, porém vocês têm o elemento mais importante de todo esse processo, que é o seu professor de inglês. Eu e o professor Rony fazemos parte de uma equipe, que essa equipe só está completa com o seu professor. Então, tire dúvidas com o professor, né? Percebemos que estamos agora vendo sobre Halloween, só que Halloween somente em outubro. Ou seja, tem tempo de você desenvolver com o professor em sala, o professor desenvolver em cima dessa temática, dessa provocação nossa aqui, tá? Nós ficamos por aqui com muito gosto. Lembre que essa aula foi preparada com muito carinho por mim, professor Rony Monteiro, e eu espero que vocês tenham gostado. Professor, dá uma palavra pro pessoal aí, ó. Gostosuras ou travessuras? Gente, alegria, viu, estar com vocês. Que Deus abençoe aí, tudo certinho. Vamos lá, vamos aprender, vamos avançar, vamos praticar também, tá bom? Então faz essa atividade aí, conversa com o professor lá e a gente se vê na próxima. Tchau. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós nos encontramos na próxima aula e tamo junto. Valeu, gente. Até mais. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já!
Olá, pessoal, amigos e colegas professores, alunos e alunas da rede. Nós estamos aqui mais uma vez para a aula hoje do 7º ano. O objetivo da aula nesse comecinho de semana é revisar o conteúdo da semana passada. Nosso conteúdo de hoje é uma revisão sobre estatística. E aqui a gente vai relembrar os conceitos, aplicar num exemplo e deixar alguns pensamentos para vocês concluir com os professores. Afinal de contas, essa aula ela é uma aula que serve como base, mas a aula não acaba por aqui, gente. 30 minutinhos a gente dá as primeiras iniciais aqui com vocês, a gente dá as primeiras ideias, mas vocês vão, de fato, aprofundar e aprender um pouquinho melhor com os professores em sala de aula, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje quem me ajuda com a interpretação, com a tradução aqui em Libras é o Plínio. Seja bem-vindo, Plínio. Gente, mais uma vez a gente tem os avisos iniciais. A nossa aula tem um formato digital. Você pode assistir pelo celular, pelo computador ou pela TV. Nossa interação futuramente vai ser através do aplicativo, através do chat, mas você pode colocar os seus comentários, as suas dúvidas nos comentários do YouTube, tá? Além de, obviamente, perguntar para o seu professor e fazer com que esse comentário chegue aqui até toda a nossa equipe, né? Lá no YouTube também vai ter uma playlist da sua turma, da sua série. Então, você pode observar lá quais são os conteúdos de todas as disciplinas, no meu caso específico de matemática, que você tem mais dúvida, que você pode anotar a data dessa aula para revisar depois, tá? Os recursos visuais que eu estou utilizando aqui hoje são do Canva e do Bitmoji. Então, qualquer outra informação externa, ele vai estar referenciado embaixo, né, no rodapé da imagem. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai fazer essa revisão baseado nos exemplos que usamos na aula passada. E aí eu trouxe para vocês a definição inicial de estatística, tá? Aqui a gente tem assim, ó, estatística é a parte da matemática responsável pelo estudo através da coleta, organização e interpretação de dados experimentais e pela extrapolação dos resultados da amostra para a população. Gente, a gente comentou na semana passada, inicialmente através de uma pesquisa solta, sem colocar muitos conceitos, o que eu consegui enxergar de estatística ali. Para que aquela pesquisa estava servindo? Depois a gente começou abrindo os olhos sobre a possibilidade de leitura incorreta daquela pesquisa, como que a gente pode fazer a crítica daquela informação, e aí a gente começou vendo alguns conceitos matemáticos que dava para a gente calcular e aplicar nesses exemplos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar nessa ideia de pesquisa estatística é a população e a amostra. Então, a gente vai trazer pelo próprio nome, pela própria referência do nome, o que aquilo ali significa, né? A população, de fato, é uma população, mas vamos dar uma definição matemática para isso? Diz assim, ó, é o conjunto de todos os elementos que se podem estudar e que possuem pelo menos uma característica em comum. A ideia é que a gente perceba que uma população, ela é um grupo, vai ser um grupo menor do que o mundo inteiro, a população mundial. A ideia é essa, mas eu preciso dar uma característica de estudo. Normalmente eu coloco o exemplo dos brasileiros, que é o grupo que nós estamos inclusos, né? Mas eu posso fazer uma pesquisa voltada para uma população de determinado bicho, de determinada espécie. Os mamíferos. Eu estou classificando, eu estou reduzindo o nosso campo de observação. Dentro desses mamíferos, por exemplo, eu vou observar alguma característica específica. E aí, dentro dos mamíferos, eu não consigo, ainda assim, dando uma característica específica, estudar todos os mamíferos. Pegar, de fato, todos os bichos que tem essa classe. Daí, a gente vai escolher uma amostra, que é um grupo menor. Olha aqui a definição. Na amostra, a gente tem que é um subgrupo finito da população, selecionado para análise. Então, a gente percebe que a população ela vai ter alguma característica que vai agrupar todos eles de maneira mais ampla, e a amostra a gente vai ter que pegar um pedaço daquela população para utilizar dela e fazer o nosso objeto de estudo ali dentro. Lembrando que a ideia de amostra, eu preciso ter cuidado onde essa amostra vai ser coletada, tá? E aí a gente vai perceber quais são as variáveis que podem ser analisadas, né? Aqui eu dei uma repaginada nesse slide da aula passada, e aí a gente vai perceber a ideia de o que eu posso, diante dessa população,
Quais são as coisas que eu posso perguntar? Quais são as coisas que eu posso estudar? Aqui a gente tem uma noção de possibilidades de perguntas, tá, gente? As perguntas são bem amplas. É só para a gente saber como que a gente pode trabalhar com essa amostra. O que que a gente pode perguntar, né? Um dos exemplos que a gente pode perguntar em relação a essa amostra. Aqui a gente tem que as variáveis são as características dos elementos da amostra que nos interessa observar. E daí a gente tem essas possibilidades, ó, a cor dos olhos, o sexo, a profissão. Então, eu juntei em grupinhos para a gente perceber alguns detalhes em relação a essas coisas. Esses 3 primeiros, eles são características objetivas, né? Cor dos olhos, eu tenho alguns nomes, alguns substantivos para isso. Na verdade, alguns adjetivos, né? Azuis, verdes. Sexo, se é feminino, se é masculino. Profissão, eu sou professora. Plínio é intérprete. Então, a gente pode trabalhar nesse universo. Olha, a gente está aqui fazendo a aula. Quais são os profissionais que estão fazendo essa aula? Tem 2 professoras, uma aqui dentro do estúdio e uma ali fora. Eu tenho 3 produtores ali na frente. Eu tenho 3 pessoas que podem se revezar para fazer essa interpretação. Então, dentro desse grupo de pessoas que estão trabalhando hoje, somos a população, na verdade, a amostra dos trabalhadores desse prédio, dessa instituição. A gente tem a separação por profissão. Então, é mais ou menos isso que a gente pode trabalhar nessa ideia da estatística. O que é que eu posso entender como essa separação? Eu tenho um grupo, que é a amostra, e desse grupo eu vou observar quem se encaixa em cada uma dessas características, tá? A gente tem ali mais 2 exemplos, que seria a escolaridade e a classe social. Vê como é diferente medir essas coisas. A escolaridade é em que série você está, né? A classe social é que em classe social a gente pode encaixar as pessoas. Só que essa ideia dessas variáveis aqui, elas colocam uma ordem nas situações. Não tem como eu ser 7º ano se eu não fui 6º ano, né? Então, a ideia de organização, de ordem, ela está expressa nesse tipo de análise, nesse tipo de variável, tá? Aqui a gente tem uma quantidade, ó, números de filhos, números de acessos a alguma plataforma. Então, é outro tipo de variável, outra maneira de se analisar a situação. E aqui a gente tem altura, peso, salário, que são números, mas são números atrelados a situações, onde a gente não necessariamente tem um número fechado, né? Aqui, número de acessos, números de filhos, eu não tenho 2,5 filhos, mas eu tenho 2,5 quilos, por exemplo, em relação ao peso de alguma coisa. A gente percebe esse número que representa uma quantidade em relação a filhos e acessos, ser uma maneira diferente de se perceber o número que se expressa uma altura, um peso e um salário, tá, gente? E aí foi bem interessante, na aula passada eu trouxe essa noção da gente comparar onde que essa amostra está sendo pega, né? Se a gente comparar o mundo todo como nossa população, a minha amostra sendo no Japão ou sendo em Pernambuco, vai variar essa opinião. Então aqui eu tenho, por exemplo, o cuscuz, que é uma coisa que todo mundo aqui deve gostar, mas que no caso de Pernambuco eu poderia ter, né, poderia até estimar 100% de aprovação dessa comida, por exemplo. Diferente de eu dizer que essa pesquisa foi feita no Japão, e aí a gente dizer assim, olha, 100% das pessoas lá gostam desse tipo de comida. No mínimo, você já ia desconfiar, né? Professora, isso é impossível, porque a gente está num ambiente em que a cultura tem um choque com a informação que a gente está dando. É importante que a gente conheça um pouquinho de cada coisa, porque numa situação como essa, eu não teria, nem pensaria que isso poderia ser verdade, né? A gente conhece o comportamento dessa nação e sabe que não é uma comida típica de lá, tá? Outra coisa que a gente também precisa ter bastante cuidado, gente, é com essa noção de quantidade. Deixa eu só voltar aqui para a gente perceber. Aqui eu estou falando de região, né? Então, o local onde eu fiz essa pesquisa, eu já começo a ter referências em relação a esse local e isso tem que entrar em confronto com a informação que eu estou recebendo. Se a gente está falando do cuscuz, eu acho que se eu não tivesse colocado aqui o Japão, você ia já pensar Pernambuco, não é? É nossa região. Mas como eu coloquei ali, eu já tenho um choque de informação, um choque de contradição entre o que eu estou falando e o que você conhece daquele local.
você já conseguiu colocar em confronto as ideias e isso se chama pensamento crítico. Você não vai aceitar uma informação que você tem um pouquinho de conhecimento sobre aquilo. No mínimo, você vai ser despertado, né? Sua curiosidade vai ser despertada para procurar um pouquinho mais. Daí, voltando para a ideia da porcentagem, ó, se aí eu trabalho com os pernambucanos, mas nem todo mundo em Pernambuco gosta do cuscuz. É mais fácil eu ter uma pesquisa mais assertiva, mais verdadeira, quando a gente estuda 2 pessoas e que uma diz que gosta de alguma coisa, ou quando a gente estuda 70 pessoas e 35 dizem que gostam daquela coisa. Perceba que a ideia de porcentagem, primeiro que é interessante chamar a atenção sobre esse percentual. É um número que vai do 0 ao 100, para representar uma determinada quantidade. Só que nesse contexto aqui, ele vai expressar o resultado de uma pesquisa. E essa pesquisa, ela pode ser um ponto onde eu leve para tomar alguma decisão. Sendo assim, ela vai representar um norte para isso. Se eu entrevisto 2 pessoas e digo que uma delas gosta de alguma coisa, aqui o exemplo que eu coloquei é a preferência de uma determinada disciplina, né, pelos alunos de uma escola, de um local. Então, eu entrevistei 2 pessoas onde uma disse que gostava. Se a gente for expressar isso em porcentagem, isso está aqui, ó, 50%. Mas esse mesmo número serve para eu expressar uma pesquisa que eu posso ter feito com 70 pessoas, onde 35 delas disse que gostava, que apoiava aquela situação, ou que gostava daquela disciplina. Então, veja, quando a gente trabalha com essa noção de interpretação do que aquele número significa, eu preciso ter cuidado, porque eu preciso observar onde e quantas pessoas fizeram parte daquela pesquisa para ver se eu torno aquela informação confiável ou não. Perceba que a gente colocou a ideia de amostra e aqui eu coloquei as setinhas apontando para os denominadores, né? Aqui no primeiro exemplo, eu tenho 2 pessoas que participaram dessa pesquisa, ou seja, a minha amostra tem 2 pessoas e uma delas disse que preferia essa disciplina aqui. Nesse caso aqui, a minha amostra tem 70 pessoas e 35 disseram que gostava dessa disciplina. Então, a gente tem 50% representando as 2 situações, só que numa situação de escola, de alunos de uma série, é muito melhor entrevistar 70 pessoas do que 2 apenas. Aí eu quero que vocês pensem. Se a gente estivesse estudando, por exemplo, a preferência diante de uma cidade, né? A necessidade de um bairro em alguma obra, será que seria interessante entrevistar só 70 pessoas? Para esse contexto, a gente acha 70 um número aceitável, porque eu posso entrevistar os alunos de uma série apenas, todos os alunos do 7º ano. Não consegui falar com todo mundo, mas eu consegui falar com 70 pessoas. Então, tá legal, eu consigo tirar aí uma média, uma análise por isso. Mas, se eu quero tomar decisões para coisas maiores, que têm mais impacto, entrevistar 70 pessoas, não vai fazer diferença. Entrevistar 70 pessoas vai fazer com que a gente tenha uma visão muito pequenininha e muito particular daquele grupo. Daí eu trouxe essa observação para a gente pensar um pouquinho, ó. Essa parte da matemática ela é bem interessante porque serve para despertar isso de vocês, tá? Aqui eu digo assim, dependendo de onde essa amostra foi observada e que valores foram usados para a pesquisa, podemos desconfiar que houve manipulação das informações e a pesquisa passa a ser tendenciosa. Então, foi o que a gente viu agora. A gente viu duas situações. A primeira, a gente viu em relação ao cuscuz em Pernambuco e no Japão. Então, a gente já começa a desconfiar o local, né, onde isso aconteceu. E a segunda situação foi diante da quantidade. 2 era uma quantidade que não era interessante para os alunos. Aí a gente achou 70 uma quantidade interessante. Mas aí se eu for aumentar o campo de visão dessa pesquisa, né, abranger mais situações em relação à cidade, em relação ao país, entrevistar 70 pessoas, como a gente viu antes, não seria interessante, porque a gente vai ter um olhar muito pequenininho, muito particular daquela situação, tá? Vamos revisar aqui agora alguns conceitos e medidas estatísticas. Aqui a gente já começa a ser um pouquinho mais técnico, tendo claro a ideia de observar um número e criticar de acordo com a informação, mas aqui a gente traz algumas ideias dos cálculos que são feitos para a gente tratar esses dados, para tratar essas informações.
As medidas estatísticas são cálculos realizados com o conjunto de valores numéricos obtidos numa pesquisa para auxiliar na análise das informações e tomadas de decisão. Aqui a gente tem 4 conceitos simples. Eu vou observar junto com vocês, mas é mais interessante vocês perceberem a aplicação nos exemplos, tá? A frequência absoluta é o número de vezes que o valor da variável é citado. A gente vai ver tudo isso bem direitinho, tá? A frequência relativa é o resultado da divisão entre a frequência absoluta de cada variável e o somatório das frequências absolutas, expresso em porcentagem. O ROL é a lista dos elementos numéricos, colocados em ordem. E a amplitude é a subtração entre o maior valor e o menor valor dos elementos do conjunto. E aí a gente tem mais 3 conceitos que a gente já trabalhou anteriormente. A gente tem moda, mediana, que está com um asterisco ali, que a gente vai observar uma situação específica da mediana, tá? E a média aritmética, né? Moda é o valor de maior frequência em uma série de dados, é o que mais se repete. A mediana é o valor que ocupa a posição central no ROL. E a média aritmética é o resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Gente, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que essa aula é uma aula de revisão. Se você tiver dúvida em algum conceito específico desse, você pode voltar nas aulas da semana passada. Aqui, eu preferi relembrar todos os conceitos inicialmente e a gente vai aplicar num exemplo, tá? Para ficar mais fácil de você interpretar, tá bom? Então, vê, aqui eu coloquei 4 conceitos iniciais, mas a ideia aqui é mais organizacional. A gente vai fazer uma continha? Vai. Mas a gente vai observar que, nesse primeiro momento, os conceitos para serem aplicados, basta que eu consiga organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Lembra que quando eu falei do ROL, eu disse que era mais comum, que era melhor que a gente organizasse em ordem crescente. E nesse contexto eu consigo observar melhor a organização desses dados, tá? Então, vê. Aqui a gente tem 4 informações e essas 4 informações vão ser analisadas de acordo com a organização em lista desses resultados que a gente vai avaliar. E aqui a gente vai ter uma outra situação, a moda e a mediana também vão analisar, né, essa mesma situação de os dados em ordem, dá para eu conseguir comparar essas respostas. E a média aritmética tem um cálculo um pouquinho mais preciso. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que eu trouxe. Ah, sim. Antes de falar sobre isso, né, falei do asterisco aqui da mediana e tem aqui uma observação. Se eu tiver na mediana, né, para calcular essa mediana, uma quantidade ímpar de termos, a gente vai ter um termo no centro, a gente vai ter um termo específico que vai ocupar a posição do meio. Aqui eu tenho uma lista com 9 termos, essa lista, esse ROL, ele está em ordem crescente. E quando a gente observa 9 dividido para 2, eu posso separar em 4 termos de um lado, 4 termos do outro lado e ter um termo central, que é esse termo que a gente está buscando, que é o valor que vai significar essa mediana, tá? Aqui a gente já tem, ó, quantidade ímpar, eu vou ter de fato o número que vai ficar no meio, né? Se eu tiver uma quantidade par de termos, aí a gente precisa ter cuidado. Aqui eu tenho 8 termos no total. Quando a gente tenta encontrar o meio, ó, eu separo 4 de um lado e 4 do outro, mas eu tenho número nenhum aqui no meio. Como é que a gente vai calcular essa mediana? A gente vai pegar esses 2 termos que estão próximos aqui no centro, vai dividir por 2, né? Somar e dividir por 2 e achar esse valor. Gente, a definição diz que a mediana tem que ser um elemento, mas nesse caso aqui não tem elemento no centro. Então, a gente faz essa média aritmética para calcular quando a quantidade de termos for par, beleza? E aí eu trouxe um exemplo para a gente praticar e entender um pouquinho melhor o cálculo de cada uma dessas coisas, tá certo? Aqui a gente tem as idades de um time de futebol. Mais um exemplo que eu trouxe da aula passada. A gente tem aqui a mudança de algumas organizações para que vocês entendam todas as aplicações dessas definições que a gente viu agora há pouco.
As idades do time de futebol é uma coisa bem frequente, né? Inclusive, a maioria do pessoal que estuda a tabela, né, que observa a tabela, já percebe qual é o time, qual é o nível de time que os jogadores pertencem de acordo com essas idades. E aqui a gente tem uma noção de um time de futebol composto sem as coisas extras, somente pelos 11 jogadores, tá certo? A frequência absoluta foi a primeira definição que a gente viu e viu que era a quantidade de vezes que esse número apareceria. Eu tenho aqui uma lista que já está em ordem crescente e eu vou observar o menor número aqui é o 18, o maior número é o 27, coloquei aqui numa tabelinha, ó, em ordem crescente e a quantidade que cada número desse aparece nessa lista. Então, o 18 aparece uma vez, o 19 aparece 2 vezes e assim sucessivamente, né? O 21 aparece 3 vezes e os outros números só uma vez, totalizando 11 jogadores no total. Tranquilo até aí, né, gente? E aí, para a gente fazer a frequência relativa, que é expressa em porcentagem, o que eu vou pegar? Eu vou dividir a absoluta pelo total. Então, dividindo todos esses números aqui, que somando vai dar 11, por 11, ó, 1 por 11, 2 por 11 e assim até embaixo, a gente vai ter a porcentagem dessa quantidade dentro desse conjunto. Vou colocar aqui o 21, que a gente vai usar bastante esse número, ó. 21 anos é uma idade que aparece 3 vezes de 11, que é o total nesse conjunto. Ou seja, esse 21 representa 27,3%. Por quê? Porque a quantidade de vezes é a maior dentre as idades que estão por aqui, certo? Aqui também a gente vai observar que os números já foram escritos, né? Eu já coloquei o problema para vocês em ordem crescente para facilitar. Mas a gente poderia colocar esses números bagunçados, né? Todos desorganizados, para que a gente colocasse nessa ordem do rol, tá? Então, aqui já está facinho da gente observar. Vamos para o próximo. A amplitude, gente. A ideia de amplitude de um conjunto é ver o quanto de tamanho entre os números a gente vai ter. E aí, nesse caso, eu tenho 18 sendo a menor idade que está aparecendo aí e 27 sendo a maior idade que está aparecendo aí, né? A amplitude vai ser a diferença entre o maior elemento e o menor elemento desse conjunto. Aqui a gente vai ter 27 menos 18, que vai dar igual a 9, tá? Agora, a moda. Eu dei a definição lá no começo, relembrando a definição aqui, o que seria a moda de um conjunto, né? A gente observa que o 21 é o número que mais se repete. Então, perceba que de lá até agora, a gente está vendo quais são os elementos que aparecem com essa quantidade. Eu não fiz nenhum cálculo tão grande, a não ser a amplitude que a gente fez a subtração, mas eu estou observando muito qual é o número que está naquele conjunto que tem aquela representação. A moda é o número que mais se repete, como a gente viu lá na tabelinha, ó, 3 vezes é a quantidade máxima de repetições do número 21. Então, o número 21 é a nossa moda do conjunto. Aqui a gente vai ter a mediana, e aí a gente observa, né, 11, que é a quantidade de elementos, é um número ímpar. Se é um número ímpar, a gente disse que a mediana dá para ser vista pela posição central dessa lista de números. E aí, quando a gente separa essa quantidade, eu tenho 11, daqui para cá ficam 5, daqui para cá ficam 5, e eu tenho 21 no centro dessa lista, tá? Então, 21 é a mediana porque é a quantidade de vezes, a posição central que ele aparece, né? A sexta posição. Se a gente tem 11 idades, a posição central é a sexta, que é ocupada pelo número 21. E a média aritmética? Bom, como eu falei, a ideia aqui é que a gente observe essa noção de média bem constante na nossa vida, né? A ideia de tirar uma média dos valores já é bem cotidiana. E para a gente que está na escola, eu como professora, vocês como alunos, fazem média o tempo inteiro, né? Para ver as notas. Aqui a gente está falando em relação à quantidade de idade dos jogadores. Então, foi feita uma idade média em relação a esse time, a essa lista aqui. Somamos a quantidade, os números e dividimos por 11, que é a quantidade de jogadores. A divisão aqui deu 21,8. Cuidado com essas vírgulazinhas, tá, gente? A efeito de análise, a gente pode fazer o arredondamento desses números. Mas a gente precisa ter cuidado até que ponto a gente vai fazer isso, né?
Então, aqui eu tenho 21,8, aproximadamente 22. E aí, a gente observa que os números desse conjunto estão em torno desse valor aqui. Uns mais e outros menos, tá? Medidas de dispersão. Aqui eu trouxe para vocês 3 definições, onde a gente só vai observar mais a parte do desvio. As outras estão a título de informação e vocês vão ter um contato melhor com elas em outras turmas, em outras séries, tá certo? No caso do desvio, a gente vai observar que é a diferença entre a média e os elementos do conjunto, e é nesse que eu vou focar hoje. Se a gente observar, a nossa média aritmética foi 21,8, né? Então, eu estou pegando todos os elementos desse conjunto aqui, ó, e subtraindo 21,8, para observar o quão longe ou quão perto os elementos reais do meu conjunto estão da média que eu calculei. Aqui a gente observa, ó, que o menor número, 18, ele está 3,8 pontos abaixo da média, né? Essa expressão abaixo ou acima da média, eu tenho certeza que vocês já escutaram, até mesmo já falaram sobre isso. Se a gente observar o último número, eu tenho 27 menos 21,8. É 5,2 pontos acima da média. Então, essa noção de comparar a média aritmética com o valor de fato do conjunto faz com que eu perceba quão longe ou quão perto esse número está dessa média, certo? E a ideia de regularidade para a gente finalizar, pessoal. Quando a gente fala nessa palavra regularidade, a gente tem a noção de uma coisa que é regular, né, professora? Então, a ideia disso aqui é a gente perceber se o número está muito diferente um do outro. Eu trouxe 2 situações para a gente analisar a nota de 2 alunos, de 2 colegas. Essa menina, ela tirou 8, 7 e 9, e quando a gente calcula a média aritmética dela, ela tem média igual a 8. Se a gente observar o outro menino ali, ó, ele tem 10, 4 e 10. Se a gente calcular a média dele, também vai dar 8. Só que de cara eu consigo perceber a diferença entre a lista de notas. Se a gente observa a nota dela, ó, ela está sempre mais próxima da média. Ela tem um comportamento nesse valor mais regular. Se a gente observa as notas dele, a gente tem que ele tem 10 e 10, mas tem 4, que está bem longe dessa média, né, gente? Então, a gente só precisa ter mais cuidado com esse tipo de análise. A média aritmética, ela serve justamente para isso, para que eu consiga perceber, diante desse comportamento, ok, eu tenho uma média 8, mas quando eu comparo com os valores reais daquilo, será que isso reflete, de fato, aquela situação, aquele rendimento daquele aluno? Já imaginou se a gente tivesse 1, 4 e 10 aqui, a gente ia ter uma média bem baixa, mas ainda assim não era nem por causa da média. É porque a gente observa que 1, 5 ou 1, 4 e 10, enfim, a gente vai ter 2 números pequenos e um número grande. Então, esse número grande, ele está tendo um comportamento muito diferente do conjunto que eu estava observando antes. A mesma coisa se acontecesse aqui, ó, ela está com 8, 7 e de repente despencasse para 1. A gente ia ter, ó, alguma coisa está acontecendo de errado, porque o comportamento das notas dela não é perto desse 1. Então, a ideia é essa, gente, que a gente use esses elementos estatísticos, além de, claro, estudar, né, para passar as matérias e tudo mais, entender como é que o mundo funciona e perceber essas definições que a gente falou aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente vai se ver ainda durante essa semana. Peguem a trilha da semana anterior para revisar os conteúdos e, se tiver dúvida, reassiste às aulas. A gente se vê logo mais, pessoal. Até a próxima aula.